pouco depois de matá-lo. O calendário marca o dia 27 de dezembro de 1983. Diante do prisioneiro turco Aliaga, cumprindo prisão perpétua em uma instalação correcional italiana em Ancona, pela tentativa de assassinato do Papa João Paulo II. Aparece o visitante mais improvável que se possa imaginar. É o próprio Papa, de 63 anos, cujo nome de batismo é Karol Wojtyła. Ele perguntou ao homem que tentou tirar sua vida 2 anos e meio antes se ele falava italiano. E quando recebe uma resposta positiva, senta-se com ele em uma cadeira de plástico no canto da sala e conversa com ele calmamente por 21 minutos. Sobre o que conversaram, nenhum dos dois jamais revelou. Mas parece que o Papa soube o que queria saber. Ele descreveu o encontro dizendo: todos dizem que Aliaga é um assassino profissional. Isso significa que não foi iniciativa dele. Alguém mais planejou e deu as ordens. Quem foi esse alguém permanece um mistério até hoje. O futuro Papa, Karol Wojtyła, nasceu em 1920 na cidade polonesa de Wadowice. Seu pai era oficial militar e sua mãe professora. Ele passou sua infância como outros meninos. Era um bom aluno, adorava esportes e frequentemente jogava como goleiro em partidas de futebol. Aos 8 anos, perdeu a mãe. Aos 12, perdeu o irmão mais velho, Edmund, médico a quem admirava profundamente. No ensino médio, conheceu que provavelmente foi seu único amor, uma menina judia da vizinhança. Em 1938, ingressou na Universidade de Cracóvia. Lá, estudou filologia e várias línguas estrangeiras. Ao final, ele aprenderia não menos que 12. Também passou por treinamento militar, mas recusou-se a participar até mesmo de exercícios de tiro. Após o início da ocupação alemã, foi forçado a trabalhar primeiro em uma pedreira e depois em uma fábrica química. Em 1941, seu pai faleceu, deixando o jovem Karol, de 20 anos, completamente sozinho. Foi nessa época que começou a considerar o sacerdócio. E matriculou-se em um seminário então legal. Ao mesmo tempo, juntou-se à resistência anti-alemã, ajudou perseguidos e contribuiu para salvar várias crianças judias. Por 2 vezes, escapou por pouco da morte. A primeira vez foi quando foi atropelado por um carro alemão e a segunda, quando mal evitou uma batida da Gestapo durante a revolta em 1944. Após a guerra, começou sua carreira eclesiástica de forma meteórica. Em 1946, foi ordenado sacerdote. 12 anos depois, com apenas 38 anos, o Papa o nomeou bispo inesperadamente. Ele tornou-se o bispo mais jovem da história da Polónia. E sua ascensão rápida continuou. Esperou apenas 5 anos pelo cargo de arcebispo e outros 4 para o título de cardeal. No início da década de 1970, com 50 anos, já era um dos cardeais mais influentes e respeitados no Vaticano. Então veio o ano dramático e cheio de eventos de 1978. Naquele ano, o Papa Paulo VI faleceu. Foi sucedido por outro italiano, João Paulo I. No entanto, morreu inesperadamente apenas um mês após sua eleição. Aliás, até hoje existem especulações de que ele foi, na verdade, envenenado. 2 outros italianos, os arcebispos de Gênova e Florença, disputaram o trono papal vago. Mas como nenhum deles conseguiu a maioria necessária, o nome do cardeal polonês Wojtyła surgiu como um compromisso e uma saída para a crise. Para surpresa de todos, Karol Wojtyła recebeu 99 dos 111 votos na 8ª rodada da eleição, tornando-se o 264º Papa. Mas, mais importante, ele se tornou o primeiro Papa não italiano desde 1523 e o primeiro Papa eslavo da história. No papel de Papa, sob o nome de João Paulo II, Karol Wojtyła passaria os últimos 620 meses de sua vida. Ele se tornou um dos chefes mais respeitados e amados da Igreja Católica, não apenas no século XX, mas possivelmente de todos os tempos. Acima de tudo, teve uma influência incontestável sobre a queda dos regimes comunistas na Europa Central e Oriental.
Sua primeira viagem à Polónia, em 1979, entrou para a história quando, diante de multidões de centenas de milhares de pessoas, proclamou ideias que, naquela época, não eram sequer sussurradas no bloco soviético, muito menos pronunciadas em reuniões públicas. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi tejże. É lógico. Quanto mais alguns o amavam, mais outros o odiavam. E assim chegou o fatídico dia 13 de maio de 1981. 2 anos e meio após sua eleição, João Paulo II estava passeando em uma limusine aberta pela Praça de São Pedro, abençoando os fiéis. Então aconteceu. No meio da multidão, surgiu um atirador com uma pistola semiautomática e antes que alguém pudesse detê-lo, ele disparou vários tiros. 4 balas atingiram o Papa. 2 no abdômen inferior, uma na mão esquerda e uma no ombro. O atirador. Um assassino contratado turco chamado Aliaga foi subjugado por espectadores e o Papa foi levado às pressas para o hospital. Ele recebeu a unção dos enfermos, mas após a cirurgia, seu estado começou a melhorar rapidamente. O Papa atribuiu sua recuperação a Nossa Senhora de Fátima, que, segundo relatos, teria aparecido pela primeira vez a 3 simples crianças em Fátima, Portugal, em 13 de maio, dando início a uma série de eventos agora considerados um dos milagres mais famosos do século XX. Nossa Senhora teria predito o ataque ao Papa, descrevendo um homem vestido de branco. Aliaga, posteriormente, apresentou várias versões contraditórias sobre quem estaria por trás da tentativa de assassinato. Essas versões variavam do KGB e outros serviços secretos de Estados socialistas, ao regime islâmico do Irã e até mesmo a círculos conservadores dentro do Vaticano. O que era verdade e o que não era, apenas ele sabia, após o peculiar encontro em 1983. Talvez o Papa também. De qualquer forma, João Paulo II perdoou seu quase assassino e, em parte devido a isso, acabou sendo libertado de prisão. Hoje, aos 65 anos, ele é um homem livre. Mas voltemos a João Paulo II e à maneira como ele liderou a Igreja Católica por mais de um quarto de século. De várias maneiras, sua abordagem foi única. Por exemplo, ele viajou mais do que qualquer outro Papa na história. Ele foi literalmente a todos os cantos do mundo, incluindo os países mais remotos. Pregou para enormes multidões em igrejas, espaços abertos e estádios. Seu sermão em Manila, nas Filipinas, foi assistido por 4 milhões de pessoas. E ele nunca hesitou em criticar os líderes locais durante suas aparições e defender aqueles que geralmente tinham pouco apoio. Outra marca de seu papado foi um número extraordinário de canonizações. Durante seu tempo como Papa, ele canonizou quase 500 pessoas e beatificou mais de 1.300. Isso é mais do que todos os seus predecessores juntos. Ele acreditava que alcançar a santidade não deveria ser limitado a figuras proeminentes da Igreja, mas também deveria estar acessível às pessoas comuns. Entre aqueles que ele canonizou estavam figuras ativas na Boêmia e na Morávia, como Santa Inês da Boêmia, São João Sarcandeiro e Santa Zedislava de Lemberg. João Paulo II também fez muito para promover a reconciliação com outras religiões e denominações cristãs. Nem todos os seus esforços foram bem-sucedidos. Por exemplo, sua tão desejada viagem à Rússia nunca foi realizada devido à resistência da Igreja Ortodoxa Russa. Mas, em muitos casos, ele conseguiu romper com antigas hostilidades. Sua oposição a qualquer forma de guerra, humilhação e injustiça também merece destaque. Por isso, ele emitiu um número sem precedentes de pedidos de desculpas pelos erros passados da Igreja Católica. Isso incluiu desculpas pela participação no comércio de escravos, pelo papel na subjugação histórica das mulheres, pela inação da Igreja durante o Holocausto. E para nós, é interessante que ele também tenha pedido desculpas pela queima de anos. Tudo isso mostra que João Paulo II trouxe novas formas de pensar para muitas áreas da Igreja Católica. Por outro lado, em certas questões, ele permaneceu firmemente conservador.
Isso era especialmente verdade no conceito tradicional de família, que, em sua visão, sempre deveria consistir em um casal casado, homem e mulher. Enfim, ele era firmemente contra o aborto e também contra a contracepção, incluindo preservativos, o que lhe rendeu críticas significativas durante a epidemia de AIDS. Nos últimos anos de sua vida, João Paulo II enfrentou sérios problemas de saúde. Ele sofreu com o agravamento do mal de Parkinson e artrite. Ele faleceu no Vaticano em 2 de abril de 2005, aos 84 anos. As últimas palavras proferidas por este homem idoso, que mudou a Igreja Católica e, até certo ponto, o mundo, foram em sua língua nativa, o polonês. Foram elas: "Deixem-me ir para a casa do meu pai."